Muito boa noite a todos. Avisando o pessoal, caso alguém ainda não esteja, você que faz parte da mesma família, não tem problema, pode sentar junto. As cadeiras estão marcadas, considerando pessoas que não fazem parte da mesma família. Mas se você mora na mesma casa, está na mesma família, não tem por que ficar separado, não tem por que não ficar junto, tá bom? Nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes eu convido você a estar elevando seus pensamentos a Deus e orando ao Senhor. Queria que você, neste momento, estivesse fechando seus olhos, levando sua mente, seu coração até o trono celestial do nosso Deus, para estarmos juntos orando ao Senhor, para estarmos juntos colocando diante dele as nossas vidas. Eu não sei como está o seu coração neste momento, mas eu sei que Deus sabe, Deus sonda os seus corações, e exatamente por isso nós oramos a Ele. Querido e bondoso Deus, Pai amoroso, Pai grandioso, o Senhor conhece, ó Deus, cada vida que aqui está presente. O Senhor conhece, ó Deus, cada pessoa que está acompanhando neste momento. E nós queremos pedir ao Senhor que esteja de uma maneira maravilhosa, com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua bondade, ó Deus, de forma muito especial em cada lar, em cada família, sejam as pessoas que aqui estão, sejam aqueles que têm acompanhado conosco pela internet, ó Deus. Que o Senhor esteja cuidando, protegendo e abençoando. E de maneira especial, ó Deus, neste momento que nós vamos meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente nos corações, para que possamos não apenas ler a Tua palavra de uma forma fria, mas com a manifestação do Espírito Santo que é capaz de trazer vida à Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu imagino que você conheça a vida de Cristo, uma parte pelo menos da vida de Cristo, alguns detalhes acerca da vida de Cristo Jesus. E se a gente for observar como foi a caminhada de Cristo, nós temos relatos acerca do seu nascimento. Aí, passando ali uma certa idade, quando tem a fuga para o Egito e tal, ele já vem para começar o ministério, né? E isso acontece quando ele tem por volta os seus 30 anos. Então, com 30 anos, Jesus Cristo está começando o seu ministério. E para começar o ministério, com o propósito que ele tinha no coração, ele começa, então, tomando uma série de iniciativas relacionadas à sua vida, relacionadas tanto à vida espiritual, quanto à questão do próprio ministério. Então, chegou a hora, Jesus, então, começa se batizando, exatamente não no sentido do nosso batismo, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos de Cristo, mas ele se batiza no sentido de que ele está assumindo o papel ou a função de um ser humano e está tendo uma simpatia conosco, no sentido de que ele vai levar sobre si os nossos pecados, as nossas feridas e as nossas dores. Jesus Cristo também faz um jejum prolongado para iniciar o seu ministério, 40 dias, ele tira num espaço reservado no deserto, sem pessoas por perto, sem WhatsApp para ficar as notificações ali, sem coisas que distraiam a sua vida, simplesmente concentrado em Deus, orando, falando com Deus, meditando na palavra do Senhor e dando atenção especial àquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, depois desse prolongado tempo, 40 dias de jejum e oração, então ele vai começar a sua obra para pregar, para curar e para escolher os seus discípulos. Então veja que coisa interessante, você pega Jesus Cristo, que tem um propósito muito claro, que é aquele que foi escolhido por Deus, que foi dado pelo próprio Deus, aquele que sempre foi Deus e morava no reino dos céus, mas escolheu deixar a sua glória, escolheu deixar aquele lugar maravilhoso para vir para cá, assumir a culpa e assumir a punição pelos pecados de pecadores. E então ele vai começar, e ele tem um objetivo muito claro, que é anunciar a mensagem da salvação ao mundo. Veja que interessante, Jesus tinha o propósito de anunciar a mensagem da salvação ao mundo, não apenas com suas palavras, mas também com a sua própria vida. E ele tinha um destino bem definido, desde o início, o seu destino está marcado, é a cruz.
Desde o começo, antes mesmo dele nascer, ele sabe qual é o destino. E esse destino é a cruz. Jesus tinha o propósito de ir para a cruz, morrer e pagar pelos nossos pecados. E ele tinha também um prazo determinado para fazer isso, já estava marcado. 3 anos depois, na Páscoa, já estava marcado por Deus, antes da fundação do mundo. 3 anos depois, na Páscoa, ele morreria para perdoar os nossos pecados. Olha que coisa interessante, Jesus tinha um propósito, tinha um objetivo e tinha algo a fazer de maneira extremamente objetiva. E nós também, como cristãos, precisamos olhar para isso. Nós precisamos perceber que Deus tem propósitos, tem objetivos nas nossas vidas, que a gente deve focar naquilo que agrada a Deus, sabendo que a gente tem um tempo determinado para isso. Jesus sabia exatamente que 3 anos depois, pelo menos isso estava programado no reino dos céus, ele viria a morrer na cruz. Nós não sabemos qual é o tempo que nós temos, Deus não manifestou para nós, mas todos nós precisamos ter em mente, isso tem crescido no meu coração nesses dias de pandemia, o conceito de que tem um propósito determinado por Deus, para que cada um de nós esteja fazendo. Deus tem algo nas nossas vidas e nós precisamos focar nisso e perceber que nós não devemos ficar parados, mas chegar diante de Deus e perguntar: escuta, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? Será que o propósito do Senhor é que apenas eu ganhe dinheiro, toque minha vida, ou tem algo diferente, algo especial que o Senhor tem para mim? Deus chama pessoas das mais variadas maneiras e das mais variadas missões. E Deus, sem dúvida nenhuma, tem um propósito e um objetivo, e algo para cada um de nós fazer. E o tempo é curto, é o tempo da nossa vida. E eu quero dizer que eu tenho meditado sobre isso, e eu quero chegar no final da minha vida e poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei, está completo, aquilo que Deus colocou para eu fazer, que de fato a gente possa chegar no final da vida e dizer: era isso, vivi a vida que Deus tinha para mim. Você também quer determinar a vida plena, aliás, você também quer terminar a vida com essa plena certeza em seu coração, de que você cumpriu aquilo que Deus tinha para a sua vida. Isso é muito importante, é necessário a gente focar nisso e tomar iniciativas concretas, no sentido de viver para Deus, de honrar o nome de Deus e de realmente levar esse Deus a sério. Não adianta ficar adiando decisões. Às vezes a gente fica assim, aquelas pessoas que dizem: olha, quando eu terminar de estudar, eu vou levar isso a sério. Eu sei que Deus me chamou para eu fazer isso, mas quando eu terminar de estudar, eu faço. Aí termina o estudo, ele diz assim: não, quando eu arrumar um emprego, aí então eu vou me concentrar nisso. Aí ele arruma um emprego, ele começa a dizer: não, quando eu me aposentar, eu vou ter tempo suficiente. E assim a vida vai passando, e a gente não leva Deus a sério. Então Jesus Cristo, ao contrário do que nós fazemos muitas vezes, Jesus Cristo, ele tinha um propósito, um objetivo, e ele resolve levar Deus a sério. Ele tem no seu coração o desejo de fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Mas veja o que acontece na vida. Quando você toma a decisão de se consagrar mais a Deus, de se dedicar mais ao Senhor, de agir em prol do reino, de cumprir aquilo que Deus tem para você, de viver assim um relacionamento mais próximo de Deus, mais perto de Deus, meditando na sua palavra e vivendo mais próximo desse Deus Todo-Poderoso. Quando você assume isso na sua vida, quais são as primeiras coisas que acontecem? Sem dúvida nenhuma, aparecem obstáculos, aparecem objeções, aparecem situações de tentações, aparecem situações tentando desviar você do propósito, especificamente do propósito de levar Deus a sério e de andar de maneira especial com Ele. Isso também aconteceu com Jesus Cristo.
Ele então começa, assim que ele vai para realmente começar o seu ministério e cumprir aquilo que Deus tinha para a sua vida, ele começa a enfrentar o primeiro obstáculo, né? É a oposição satânica que de prontidão tenta impedir Jesus Cristo de fazer aquilo que ele tinha na sua mente, de cumprir o seu propósito. Então, tendo Cristo entrado na reta do seu ministério, aparece então o inimigo e começa a querer colocar atalhos, começa a querer colocar tropeços, começa a tentar desviar a Cristo da rota. E então Jesus Cristo, quando ele se consagrou a Deus para iniciar o seu ministério, começando a pregar e anunciar o que vem? A tentação. Está lá em Mateus capítulo 4, versos 1 a 11, esse é o texto que nós vamos meditar hoje. Mateus capítulo 4, 1 a 11, se você está com a sua Bíblia, pode abrir e manter ela aberta aí. Se você está em casa, abre também a Bíblia. Aplicativo também, fica à vontade, esteja acompanhando Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11, nós vamos encontrar o relato da tentação de Cristo Jesus, quando ele então enfrenta este momento de tentação dele. A palavra de Deus nos diz o seguinte: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O Senhor veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão, que não se machuque, aliás, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida, então, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: eu lhes darei tudo isso, eu lhes darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. E Jesus responde: saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus. Então o diabo foi embora, e os anjos vieram e o serviram. Os anjos vieram e o serviram. Veja o que está acontecendo neste momento. Jesus está iniciando e com aquela consciência de que o caminho que ele tem não é exatamente o caminho fácil, porque é o caminho até a cruz. Ele tem na sua mente o destino que ele vai tomar, porque Deus o direciona desde o início para aquele propósito. Ele tem esse objetivo, e então, para começar isso, ele se consagra a Deus durante um tempo, ali só ele e Deus, meditando na palavra e orando ao Senhor. E exatamente neste momento, que ele estava próximo de Deus, que ele estava meditando na palavra, que ele estava se consagrando ao Senhor, que ele estava dedicado ao Senhor, aparece o diabo e oferece o quê? Uma rota alternativa, um caminho alternativo para chegar, entre aspas, ao sucesso, né? Uma maneira mais fácil, uma maneira que parece ser algo mais, não precisa trilhar aquele caminho difícil. Tem aqui uma maneira mais simples e mais fácil de você seguir. É quase que uma rota sem cruz, dizendo para Cristo o seguinte: está com fome? Não precisa depender de Deus. Faz o seguinte, eu resolvo para você, né? Fala para essas pedras aqui, ó, tem pedra aqui, fala para transformar em pão.
né? Não precisa ficar esperando que Deus, na sua providência, mande os seus anjos e os sirva ou algo do gênero. Não, você tem poder, você tem autoridade, manda que essas pedras se transformem em pães e assim por diante. Cada uma das tentações tem a ver com uma tentativa de fazer com que Jesus Cristo desvie o seu foco, desvie a sua direção, que é adorar e cumprir a vontade do Pai, cumprir a vontade de Deus. Então o poder e a glória podem ser alcançados por um simples gesto de adoração, diz o diabo. Eu lhes darei tudo, declarou ele, basta ajoelhar-se e adorar-me. Quem disse mesmo, tudo lhe darei se prostrado me adorares? Entende? Não é Deus, é o diabo. Tem muitas pessoas que acham que isso vem do nosso Deus, mas não é verdade. Foi o diabo que disse, basta ajoelhar-se e eu lhe darei tudo isso. Qual que é o problema? O problema aqui é que ele está disposto a resolver. Olha, você sabe, Deus é poderoso, Deus é grandioso. Então, assim, dá aquela demonstração pública de que o poder está com você, faz aquela demonstração de autoridade diante do povo, faz o seguinte, pula aqui de cima, imagina aquela cena, todo mundo vendo, aquele pessoal que vai constantemente no templo, olhando aquele homem pulando, e os anjos vindo, aí então essas pessoas iam levar a sério a mensagem, essas pessoas iam querer realmente ali ser atraídos por aquela situação e por aquela circunstância, né? É assim que o diabo faz, ele oferece algo que parece que brilha os olhos, ele oferece algo que parece que é vantajoso, ele oferece algo que parece que é bom, pelo menos a princípio, parece algo legal, parece algo gostoso, parece algo que é um caminho interessante. Entretanto, todo esse quadro é uma grande fantasia para desviar o foco da adoração ao Senhor. Todo esse quadro é uma grande fantasia para tirar a obediência a Deus e colocar a obediência a Ele. Todo esse quadro tem o propósito de oferecer coisas bonitas, coisas legais, parecem boas, mas o final é amargo, porque é a morte eterna. Quando nós seguimos as tentações do diabo, quando nós cedemos a elas e nós buscamos os atalhos, nós experimentamos esse amargo, nós experimentamos essa dor, nós experimentamos essa luta, porque na verdade no início parece legal, mas depois vem as consequências, e de maneira muito grande, a consequência é o distanciamento de Deus, o afastamento de Deus e a não obediência a Deus. Portanto, você que aqui está, o pessoal que está acompanhando na casa também, pelo celular, pela TV, jamais renuncie os valores e princípios divinos por causa de uma glória efêmera, de um sucesso passageiro, de um dinheiro que a traça corrói, de coisas que parecem muito boas aqui, mas que não vêm da parte do Deus Todo-Poderoso. Jamais renegue os valores do reino, jamais renegue os princípios do reino, jamais se deixe levar por algo menor para ter alguma vantagem, para ter algum lucro em relação a tudo isso. Quando nós renunciamos os valores divinos, o sofrimento depois é eterno, a menos que a gente se arrependa e realmente reconheça Jesus Cristo como Senhor e chefe das nossas vidas. O objetivo, a razão do nosso inimigo é tirar o foco de Deus, é colocar o foco nele ou o foco em outras coisas que não o Deus Todo-Poderoso. A adoração a qualquer coisa para ele é suficiente, pode ser ao dinheiro, pode ser o culto ao poder, pode ser o culto à própria personalidade, pode ser a busca pelo sucesso, a busca pela posição e assim por diante. Qualquer coisa que é colocado como prioridade no lugar de Deus
Esse é o propósito do inimigo, e é essa a grande tentação dele. Ele começa para Jesus dizendo: coloca seu estômago como prioridade, e não a obediência a Deus, né? Coloca seus instintos naturais como prioridade, e não a sua obediência a Deus. E Jesus disse: não. Aí então ele, peraí, não é assim, então vamos colocar a sua religiosidade como objetivo. Vai lá para o templo e mostra o seu poder espiritual. Jesus diz assim: não, eu continuo obedecendo a Deus. Então aí ele tenta dizendo: olha, você vai ser um homem poderoso, você vai ser um homem que todos os reinos vão se curvar diante de ti, você vai ser um homem com autoridade sobre os reinos todos do mundo, é só me adorar. E ele diz: não, nada pode ser colocado no lugar de Deus, nada pode ser trocado pela glória de Deus, nada pode ser feito como uma troca, sempre ela é prejudicial, e o diabo sempre busca que a gente inverta as prioridades, que a adoração a Deus seja usurpada, e a gente passa a adorar qualquer coisa, menos o Deus Todo-Poderoso. Lembre-se disso, Deus é o único digno da nossa adoração. Deus é o único digno de ser prioridade na sua vida. Deus é o único digno que realmente merece todo louvor, toda glória, merece ser o primeiro na sua vida, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente inverte essa prioridade, nós estamos cedendo às tentações, e a adoração a Deus é usurpada, e nós passamos a adorar alguma coisa que não é o próprio Deus. Agora veja você que interessante a defesa em relação a tudo isso. Como nos defender desse tipo de tentação? Como nos defender do adversário de nossas almas? Como nos defender quando nós estamos passando por tentação, por lutas, por angústias, por momentos onde nós temos que tomar decisões, e a gente sabe que um dos caminhos é realmente aquele que Deus gosta, mas o outro talvez dê uma volta por lá, e a gente começa a dizer: mas é mais fácil se eu der essa volta por lá, de repente eu me encontro com Deus de novo ali no finalzinho. Como ter uma estratégia de defesa? O que Jesus nos ensina? Não há dúvida, a melhor estratégia de defesa é o conhecimento da palavra de Deus. A melhor estratégia de defesa é saber que Deus deixou a sua palavra como um guia para as nossas vidas, como uma orientação especial para as nossas vidas, como um direcionamento objetivo, claro e verdadeiro para as nossas vidas. A palavra do Senhor dá sabedoria até o tolo, diz, né? Até aquele que é tolo, quando ele se concentra para aprender os princípios e os valores da palavra de Deus, ele recebe então conhecimento e sabedoria e discernimento para enfrentar as coisas da vida. A palavra do Senhor capacita até os simples. A palavra do Senhor dá profundidade espiritual para aqueles que são imaturos, dá firmeza e convicção até os mais insensatos. A palavra do Senhor é vida, é vida. A palavra do nosso Deus é vida. Mas eu quero dizer para você que não basta apenas ter um conhecimento superficial da palavra de Deus, não basta apenas ler de vez em quando, não basta ter apenas algumas informações. Deus quer que a gente tenha realmente o desejo de se aprofundar, de conhecer mais, de ler um pouco mais, de investir tempo no conhecimento da palavra de Deus. Pensa você, há um ano atrás, todo mundo junto, aquela aglomeração, ninguém usando máscara, né? Todo mundo bem tranquilão naquela época. E eu pergunto para você, de um ano para cá, você cresceu no conhecimento da palavra de Deus? Você conhece mais o Deus verdadeiro através da sua palavra e não apenas através daquilo que se ouve?
Porque eu digo para você, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, porque as pessoas vão fantasiando Deus e vão criando um Jesus conforme os seus interesses e suas vontades. É por isso que Deus deixou a Bíblia como única regra de fé e prática, para que a gente possa aprender dela, para que a gente possa crescer no conhecimento dela e assim por diante. Eu digo para você, não basta apenas ler de vez em quando, sabe por quê? Porque o inimigo é astuto, o inimigo é danado, o inimigo é safado. Olha o que ele faz para conseguir seus intentos, seus objetivos. O inimigo usa até a palavra de Deus. Veja só você, primeira tentação, primeira tentação, transformar pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, olha o que acontece depois. O inimigo pensa e diz assim: opa, tem um religioso aqui, tem um crente. Olha, ele está citando versículos bíblicos para se defender da tentação. Olha, não deu certo a primeira para dizer, preencha seu estômago com a comida, transformando essa pedra em pão, porque ele gosta de uns versículos bíblicos, ele é meio crente, mas espera aí, vamos ver se é um crente de verdade, vamos ver se é um conhecedor da palavra de Deus de verdade, ou se é daquele tipo que basta citar um ou outro versículo e diz, é isso mesmo, que basta citar um versículo fora de contexto e tá bom, tá tudo bem. Então o que o diabo faz? Olha a sutileza: se és filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam e o sustentem com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você está entendendo o que aconteceu? O diabo ouviu aquela primeira resposta e disse assim: opa, temos um crente aqui, vamos ver se é um crente de verdade. Aí ele pega um versículo, distorce ele, tira do contexto e apresenta para Cristo dizendo: agora o senhor vai ter que aceitar a minha proposta, porque agora é o seguinte, as Escrituras dizem isso. E Jesus, como ele responde, Jesus diz assim: espera aí, as Escrituras também dizem isso. Ou seja, Jesus Cristo, ele é um conhecedor das Escrituras e não apenas aquele que conhece de maneira superficial, porque se ele conhecesse apenas de maneira superficial, nessa tentação ele tinha caído, porque o diabo foi astuto. Ele na primeira percebeu que ele era alguém que gostava de Bíblia, então ele pega um versículo bíblico, distorce e diz: olha, é assim. E Jesus, sabendo da Bíblia e conhecendo de maneira profunda, ele diz: não, o senhor está interpretando errado, a Bíblia diz isso, não tente o Senhor, o seu Deus. Então veja o quanto é importante um conhecimento real, verdadeiro e profundo da palavra de Deus, não apenas aquela coisa que a gente ouve aqui. Tem muitos versículos que são distorcidos muitas vezes, que são tirados do contexto. Tem muitas pregações que muitas vezes apenas pega o versículo, recorta ele, vai citando versículo e mais versículo, mas que não faz parte aquela interpretação do que a própria Bíblia diz. E Deus espera que a gente seja conhecedor das Escrituras, que a gente aprenda com ela, que a gente se aprofunde no conhecimento dela, para não deixar ser tentado dessa maneira, para não cair nesse tipo de situação, para não ser enganado. O tentador sabia que a vida de Cristo era pautada pelas Escrituras, então ele pensa que uma citação bíblica talvez pudesse distorcer e influenciar. Precisamos de um conhecimento profundo das Escrituras, precisamos conhecer a cada dia mais a Bíblia, precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico, para estar prontos para dizer o seguinte: as Escrituras também dizem isso, Quando vem o tentador, até dessa maneira, para poder dizer: as Escrituras também dizem dessa forma, e eu vou permanecer com o que Deus
tem para mim com o que Deus realmente mostrou na sua palavra. Sabe, há muitos pastores, inclusive, que têm usado de maneira distorcida as Escrituras. E sabe, quando você pega de maneira distorcida, você pode falar qualquer coisa. Por exemplo, a salvação é pelas obras. Isso é a maior heresia que existe. Mas é possível fazer uma mensagem recortando versículos e tirando do contexto para dizer: a salvação é pelas obras. Portanto, toma cuidado, conheça mais a sua Bíblia e se aprofunde no conhecimento das Escrituras. O mau uso de partes isoladas da Bíblia é combatido através de uma compreensão mais profunda, real e verdadeira da palavra de Deus. Sabe, são livros. Todo livro tem começo, meio e fim. Quem gosta de ler aqui? Alguém gosta de ler? Uma pessoa, pelo menos, para levantar a mão? Aí eu gosto de ler os stories não, gosto de ler? Outra lá, legal. Basta você pegar e abrir um livro qualquer, lá no meio, ler uma página, você compreende aqui o que o livro todo diz? Sim ou não? Não. Você precisa ler o livro todo. Se for uma história, você precisa ler a história toda. Se for um livro acerca de partes da história, você precisa ler pelo menos aquela parte da história que você está lendo naquele momento. Se for ali uma receita, você precisa ler a receita inteira para compreender. Não basta apenas você recortar aquele pedacinho que diz assim: coloque 2 ovos, e decorar isso e dizer assim: tem que colocar 2 ovos, tem que colocar 2 ovos. Mas o que mais? E o resto eu não lembro, mas eu sei que tem que colocar 2 ovos, né? Então a gente precisa lembrar que a Bíblia é um todo. Comece a ler o livro no começo e lê a sequência até o final. Pega uma carta de Paulo e estuda a carta de Paulo. Pega um livro do Evangelho, por exemplo, Lucas, e lê Lucas do começo ao fim e assim por diante. Se aprofunde no conhecimento das Escrituras. Agora veja que coisa interessante. Se você for olhar para o livro no último capítulo de Efésios, ele vai falar acerca da armadura do cristão, ou da defesa do cristão. E ele cita várias coisas como pontos importantes para você vencer as tentações. E me chama a atenção de que ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você já ouviu aquela história de que a letra mata, mas o Espírito vivifica? O Espírito Santo não tem nada a ver com isso, porque a palavra de Deus é exatamente a espada do Espírito. Você viu aquela história de que simplesmente o estudo bíblico é suficiente, no sentido de que basta você ler e compreender e tal, mas que você não precisa de um intérprete como o Espírito Santo? A Bíblia não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo precisa estar presente e que nós temos que nos aprofundar no conhecimento da Bíblia. Não existe essa dicotomia que muitos crentes e muitas igrejas colocaram. Nós tivemos ao longo dos anos 80, 90, uma ideia de que ou essa igreja estuda a Bíblia ou essa igreja tem o Espírito. Isso não é verdadeiro. A palavra de Deus é a espada do Espírito. As duas coisas precisam estar presentes. O Espírito Santo, como aquele que interpreta as Escrituras, inclusive nos ajuda a lembrar da Bíblia e do texto bíblico na hora da tentação. E ao mesmo tempo, um conhecimento real e verdadeiro da palavra de Deus. Não fique com apenas uma coisa. Aprofunde-se no seu relacionamento com Deus. Aprofunde-se no seu conhecimento da palavra de Deus. Quando você mergulha no conhecimento da palavra de Deus, sabendo que não depende só de você, mas que depende do Espírito Santo de Deus na sua vida, aí as duas coisas se juntam e aí há de fato uma profundidade espiritual. A Bíblia, ela é importante, por isso a afirmação de Jesus dizendo: está escrito. Veja bem vocês, quem é Jesus? Bom, Jesus Cristo é Deus, é aquele que deixou o reino dos céus, nasceu e veio para salvar a humanidade. Qual que é a relação dele com a Bíblia? Bom, a Bíblia fala toda ela sobre ele.
né? Foi ele, através do seu Espírito, que manifestou e revelou aos profetas, aos escritores, a letra da Bíblia. Então ele tinha todo o poder e autoridade para responder aquelas tentações por ele mesmo. Mas ele resolve dar o exemplo para nós e diz assim: olha, é o seguinte, a Bíblia diz isso. E aí vem o diabo e faz mais uma tentação. E ele diz: olha, a Bíblia diz assim. E aí na terceira tentação, a Bíblia diz isso. O que ele está querendo deixar bem claro para nós? O que ele está querendo deixar bem marcado nas nossas vidas? É que de fato a Bíblia é fundamental para o nosso crescimento espiritual. As Sagradas Escrituras, elas têm eficácia na vida daquele que ao mesmo tempo sabe que precisa de um relacionamento profundo, real e verdadeiro com o Deus Criador de toda a terra. A letra não é suficiente em si mesma e não tem poder no sentido de propósitos divinos, mas quando o Espírito Santo está presente e quando nós confiamos no Deus e no Espírito Santo, a coisa se junta e nós então temos um entendimento real e verdadeiro do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava pregando em vários lugares, em várias situações e passando de cidade por cidade, até que ele chega num lugar onde havia umas pessoas de nome bereanos. Era o lugar lá, o nome eles eram chamados de bereanos. E diz a Bíblia, os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta do que os de Tessalônica, ou eram mais nobres do que os de Tessalônica, e ouviam a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Olha que coisa maravilhosa. Esses homens de Bereia, essas mulheres, essas pessoas de Bereia, eles estavam ouvindo Paulo pregar. Mas eles iam lá, vamos conferir se aquilo que Paulo está dizendo é verdade mesmo. Vamos ver se está nas Escrituras o que Paulo está dizendo. E ao invés de Paulo, que era o grande missionário, dizer: com quem que vocês acham que estão lidando, né? Vocês estão pensando que eu vim aqui para enganar vocês? Paulo diz assim: não, esses caras aqui são mais nobres do que os demais, porque eles verificam nas Escrituras para ver se é verdade ou não, para ver se é real isso ou não. Então todos os dias eles examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. E olha que interessante, como resultado disso, muitos judeus creram, assim como muitos gregos de alta posição, tanto homens quanto mulheres. Ou seja, por aquele pessoal de Bereia levar Deus a sério e realmente estar interessado na verdade de Deus e estar conferindo para ver se Paulo não estava inventando outro evangelho, mas se estava pregando o evangelho real e verdadeiro da Bíblia. Como consequência, pessoas se converteram e se renderam a Deus Todo-Poderoso. Portanto, dá uma atenção especial na sua vida à palavra de Deus. Gasta um tempo para conhecer mais e para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Tome essa decisão e isso vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual. Depois nós verificamos aqui a identificação dos espíritos que estão presentes, né? Ou seja, o diabo é um espírito e diz que o Espírito de Deus também levou ao deserto. Então veja que coisa interessante. Jesus Cristo, ele está ali e ele mostra o quanto é necessário um discernimento espiritual, que a coisa não é apenas um olhar humano, mas que nós precisamos de um discernimento espiritual. Olha que coisa interessante. O Espírito de Deus leva Jesus Cristo para o deserto para ser tentado. Isso parece mal ou bom? Isso parece uma direção divina ou não? O Espírito de Deus leva ele para o deserto. Isso parece mal.
olha que interessante, por levar Deus a sério, Jesus é levado para o deserto. Por levar Deus a sério, Jesus é levado àquele momento de dedicação a Deus, separado de tudo, e lugar que as pessoas nem querem ir, justamente por ser deserto e não ter nada. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Mas olha o que Satanás faz. Depois disso, Satanás o conduz ao templo para ter uma experiência forte, poderosa no templo. Não é assim que se fala? Para mostrar poder, para mostrar autoridade. Olha que coisa. O diabo chega, coloca Jesus lá na frente, lá em cima do templo, e diz assim: agora mostre seu poder. Pula, mostra que você tem autoridade, mostra que Deus está com você, mostra que nada pode derrubar aquele que crê, prove que você tem fé, prove que você crê em Deus, prove que você é um filho de Deus. Pula. Não é interessante? O cristão que leva Deus a sério sempre é humilde. O cristão que leva Deus a sério não precisa ficar fazendo demonstrações de poder, de autoridade. O cristão que leva Deus a sério não precisa ser envolto numa moldura linda. O cristão que leva Deus a sério é uma pessoa comum, simples, que anda com Deus, que parece às vezes fraquinho, que parece sem poder, que parece sem autoridade, mas quando a tentação vem, esse homem tem conhecimento da Bíblia, essa mulher tem conhecimento da Bíblia, e se defendem com a palavra de Deus. Já aqueles que estão querendo mostrar o seu poder, já aqueles que estão querendo mostrar a sua autoridade, talvez estejam mais seguindo o próprio diabo do que o próprio Cristo Jesus, que disse que no meu reino, o maior é o que serve. Todos somos servos. Todos somos servos aos olhos de Deus. Então veja que coisa interessante no que acontece. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito de Deus. E Jesus é levado para mostrar autoridade no templo pelo espírito do diabo. Em nossas vidas, nós precisamos de discernimento espiritual. E esse discernimento, ele vem de um relacionamento profundo com o próprio Deus. Jesus sabia discernir isso, porque ele passou 40 dias, porque ele passou a vida consagrando a Deus. E se cada um de nós realmente tiver um relacionamento real com Deus, um relacionamento de amor, de adoração, de oração, de dependência, na hora que as tentações vêm, os desafios vêm, nós vamos saber diferenciar, porque o próprio Deus nos ajuda. Por isso, nós precisamos conhecer com profundidade as Escrituras e depender do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Cristo, olha que coisa interessante, a tentação de Cristo não foi para que ele fizesse coisas ruins, não foi para que ele virasse por completo a rota. Na verdade, a tentação, talvez, dependendo do olhar, poderia ser algo bom. Não é bom quando você está com fome, tem um pãozão gostoso ali, feito na hora, do tamanho de uma pedra. Imagina aquela fome enorme, aí daqui a pouco aquela pedra enorme se transforma em um pão quentinho, fresquinho, transformado na hora. Passa uma manteiguinha e manda ver. Não parece ruim. Demonstrar fé para que aquelas pessoas o seguissem, para que aquelas pessoas levassem a sério a sua mensagem, a princípio não parece ruim. Sabe, o governo dos mundos está bem distorcido. Nós estamos precisando de governantes sábios, inteligentes, capazes, que levem Deus a sério. Então ter o governo dos mundos nas suas mãos não parece nada ruim. Mas tem uma grande questão. O que Jesus precisava fazer para ter tudo isso? Obedecer ao diabo, deixar Deus de lado e seguir o tentador. E não importa se são coisas boas que aparecem na nossa vida, não importa se são oportunidades especiais de ter muito dinheiro,
Não importa se são oportunidades de ter muito poder, não importa se são oportunidades de ter muita autoridade. Se nós precisamos deixar de levar Deus a sério para aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, joga fora isso. E fica, se for necessário, sem o pão. Igual Cristo Jesus fez no deserto, quase sem forças, já vários dias sem comer, 40 dias ali no deserto. Aparece a oportunidade de saciar a sua fome, e ele disse, para negar, para não levar Deus a sério, não quero. Jesus, que veio para os judeus, que foi rejeitado entre os judeus, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Aparece para ele a grande oportunidade de dar uma demonstração gigantesca de poder, e talvez ter eles admirando ele. Obedecer ao diabo não vale a pena. Jesus, que veio para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, recebeu a chave de todos os reinos na sua mão. Poder, ser o governante do mundo. Deixar de levar Deus a sério para isso? Para governar o mundo? Não vale a pena. Então veja que interessante a postura de Jesus Cristo, porque essa postura tem grandes lições para as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Cristo nos ensina que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O erro essencial aqui dessas tentações não era porque eram coisas ruins simplesmente, mas o erro essencial seria trocar Deus para obedecer ao diabo. O erro seria exatamente querer trocar Deus para satisfazer os desejos do corpo, transformando pedra em pão, ou trocar Deus para satisfazer a vaidade espiritual, aquela santa vaidade de parecer alguém que é um líder com poder e com autoridade, ou satisfazer o desejo de poder e ter todos os reinos debaixo da sua mão. Nada disso vale a pena se precisarmos deixar Deus de lado. O pecado pode até ocultar-se de maneira sutil nas situações humanas, mesmo na atividade religiosa, mesmo aqueles que têm liderança numa igreja, se o coração deles está voltado para o poder próprio, se o coração deles está voltado para um orgulho lá no fundo do coração, Deus olha e diz: nota zero, isso não faz a diferença. Quantos são vaidosos espiritualmente? Quantos querem demonstrar poder e autoridade? Quantos querem fazer coisas para se aparecer? O problema é a motivação. E a motivação no nosso coração deve ser sempre a honra e a glória do nome do próprio Deus. É por isso que a Bíblia termina dizendo: convém que Jesus cresça. Convém que o nome de Cristo cresça. Convém que a reputação de Cristo cresça. Convém que a glória seja cada vez mais para Cristo e cada vez menos para o ser humano. Cada vez menos para o ser humano, cada vez menos para mim, cada vez menos para você. Sabe, eu sou só um subpastor, só isso. O grande, o supremo pastor é Jesus Cristo, é Ele que edifica a sua igreja. Meu papel é só ser um cooperador dele. A glória e a honra não deve estar para a liderança de igreja, seja ela qual for. A glória e a honra tem que estar para Deus. Não é para os youtubers da vida, não é para os líderes de grande, nada disso. É para o nome do próprio Deus Todo-Poderoso. Precisamos de um relacionamento sério e profundo com esse Pai Celestial, para não sermos enganados. O mundo espiritual não pode ser avaliado simplesmente pelas aparências visíveis. Aparentemente tudo era bom que o diabo apareceu. Portanto,
Não basta apenas olhar pelas aparências visíveis, nós precisamos do Espírito de Deus para ter discernimento. As pessoas são muito influenciadas por manifestação de poder natural, as pessoas são muito influenciadas por líderes que gritam ter grande poder. Aquele então que diz assim: eu tomo posse, eu recebo, eu faço isso, se você não tem fé, pode ficar tranquilo, eu coloco na minha conta e na minha fé. As pessoas gostam disso. Mas Jesus faz ao contrário, e rejeita pular e mostrar o seu poder, para glorificar a Deus, e fica de maneira simples, de maneira humilde diante daquela situação. O nome de Jesus é interessante porque nem ele mesmo lutou para engrandecer o seu nome. Foi o Pai que fez o nome dele grande. Ele diz inclusive que a minha comida e minha bebida aqui na terra é fazer a vontade do Pai. O propósito dele era que o nome de Deus fosse engrandecido. E então ele experimenta aquela continuação do seu ministério. Depois de passar por essa grande tentação, tirando ele do rumo, ele experimenta essa coisa maravilhosa que foi o ministério de Cristo Jesus, que impactou grandemente muitas vidas, dentre elas a minha vida. Jesus venceu todas as tentações, e com ele nas nossas vidas, nós também podemos vencer as tentações. A gente pode até não ter a sabedoria para discernir, a gente pode até perceber que as coisas parecem confusas, mas se Deus estiver presente, e se há no coração a sinceridade de levar o nome de Jesus, levar Deus a sério, então nós somos capacitados a vencer. Portanto, tome a decisão de fazer como Jesus Cristo, e conhecer com profundidade as Escrituras, e conhecer cada vez mais as Escrituras. Assim você será capacitado a vencer as tentações. Tome também a decisão, como Jesus Cristo fez. Ele passou um tempo num relacionamento profundo com Deus, orando. Tome essa mesma decisão de ser uma pessoa de oração, alguém que busca a Deus e que quer realmente essa intimidade com o Deus Criador dos céus e da terra. Tome a decisão de aproximar-se de Deus, não importa a situação que você esteja. Com Deus, até o deserto é lugar de crescimento espiritual, é lugar de vitória. Até o momento difícil da vida, se Deus está presente, isso é momento de glória, é momento de crescermos e nos aproximarmos dele. É por isso que Jó, ele tinha tudo na vida, mas Deus permite com que o tentador tire tudo da sua vida, e ele chega no final, e ele é capaz de dizer assim: tudo bem, não tenho nada mesmo, não vim ao mundo, não voltarei. Mas chega no final, depois de ter passado por experiências terríveis, ele é capaz de dizer assim: antes eu só conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quando nós passamos lutas sem Deus, nós entramos em desespero, em dor, em angústia. Quando nós enfrentamos as tempestades das nossas vidas com Deus, nós nos aprofundamos nesse relacionamento com Deus e somos capazes de chegar no final e dizer: opa, conheço mais Deus, cresci mais no conhecimento dele, e a minha vida se aprofundou mais nesse Deus. Portanto, tome a decisão de amar a Deus acima de todas as coisas. É fácil ceder aos desejos de poder sobre os outros, de poder espiritual, os desejos da carne, quando não se ama a Deus acima de todas as coisas. Se você tem passado por lutas, se você tem passado por provações, se você tem passado por tempestades na vida, lembre-se que Jesus Cristo pode lhe ajudar, porque Ele enfrentou lutas, Ele enfrentou tempestades, Ele enfrentou tentações e venceu, e pode nos dar o caminho para vencer as tentações, e esse caminho está em adorar a Deus acima de qualquer coisa. Vamos orar ao Senhor?
Querido e grandioso Deus, Pai Santo, Pai poderoso,